Nós convidamos aqui para falar um pouco hoje sobre esse Dia do Consumidor o assessor jurídico do Procon de Sorriso, doutor Daniel Vúzios, que nos brinda então com a sua presença. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sorriso. É um prazer novamente estar aqui para celebrar o Dia do Consumidor. Uma data importante, né? Considerando que os avanços vêm aí, hoje em dia tem muitas formas até mesmo desse consumidor sofrer algum tipo de prejuízo. Então, o trabalho do Procon se intensifica também, né, doutor Daniel? Sem dúvida nenhuma. Com a evolução aí das formas de compra, os tipos de compra e novos produtos do mercado, a legislação, obviamente, também evolui e o Procon também busca sempre estar atento a essas evoluções e a esse tipo de situação para poder dar uma resposta para esse consumidor que eventualmente se sinta lesado. Se for falar em termos gerais, direitos do consumidor, o que é importante que cada cidadão que consome de alguma forma esteja ciente, doutor? Bom, nós estamos fazendo uma campanha hoje lá no Procon, no Central, a respeito dos 10 mandamentos do consumidor, né, que é o consumidor consciente. O primeiro deles é você, em relações contratuais, sempre ler muito bem e tentar entender o contrato que você está assinando. Tá? Evitar também, eventualmente, compras desnecessárias. Isso pode te gerar um superendividamento e isso não é bom para você. Guardar os recibos e os documentos para uma eventual reclamação é importante. Isso vai trazer lá qual é o produto que você comprou, valores, datas. Tá? Ler os rótulos, as embalagens dos produtos para que você não adquira algo que você não está precisando ou que você não possa consumir. Exigir sempre a nota fiscal, a gente sempre bate em cima desse ponto, exigir a nota fiscal. Faça uma pesquisa de preços, tá? E aí isso já vem junto com a desnecessidade de compras que você não precisa realizar. Tá? Então pesquise realmente os preços. A gente está chegando a uma data importante que é a Páscoa. Então pesquisem os preços, evitem comprar aquilo que não está no seu orçamento para que isso não gere um endividamento desnecessário. Desconfie de ofertas muito vantajosas, aquelas ofertas principalmente de redes sociais ou de sites que você não conhece. Isso pode ser um indício de golpe. Claro, nós temos aí à disposição em canais oficiais o Código de Defesa do Consumidor para todo mundo ter acesso, né? E sempre que tiver alguma dúvida, consulte o Procon, procure o Procon, tire suas dúvidas através do 151. Vocês têm algum canal que seja internet para o pessoal mandar alguma queixa ou registrar, doutor? WhatsApp também? A reclamação do consumidor hoje ela deve ser feita no balcão. Presencialmente. Tá? Se ele desejar fazer uma reclamação, ele pode fazer a reclamação no consumidor.gov, mas essa reclamação será destinada não para o Procon de Sorriso, tá? Para o Procon de Brasília, que é a central, para a Senacom, e isso vai ser resolvido por lá. Então, o consumidor sorrisense pode se dirigir ao balcão do Ganha-Tempo, tanto no centro, no Ganha-Tempo do centro, como na Zona Leste. Muito bem. Doutor, nessa semana, ao longo do programa, chegaram várias queixas aqui em relação a cortes do fornecimento de energia elétrica. A gente prometeu que buscaria uma resposta sobre o básico disso. O que a lei diz em relação a isso? Tem um prazo? Precisa avisar o cidadão que vai cortar? Como é que funciona? Venceu, pode cortar? Como é que é isso? As concessionárias devem informar os seus consumidores acerca do débito e avisá-los com o dia exato que irá realizar o corte. Informar a data. Informar a data. Então, na conta de água ou de energia elétrica, deve vir um aviso de débito com a data programada para o corte, para que não haja uma surpresa por parte do consumidor. Então, tudo isso tem que estar bem dito em relação ao corte do fornecimento de água ou de energia elétrica. Doutor, ainda falando a respeito, por exemplo, da Energisa, né, alguns questionamentos também com relação à negativação do CPF. Há uma cultura, né, de que a gente está com um débito, né, venceu, e que até 30 dias para ser negativado. Mas esse prazo é de cada empresa, na verdade? Muito importante sua pergunta, interessantíssima. Vamos esclarecer esse ponto. Não existe na legislação brasileira nenhuma lei que diga que após o vencimento de algum título, a empresa é obrigada a esperar 30, 60 dias para negativar o nome do cidadão. Então, venceu o título, no dia posterior, a empresa pode fazer a negativação desse consumidor.
é uma liberalidade das empresas esperar para 30 dias ou um pouco mais de 30 dias, quem sabe até menos do que isso, porque às vezes acontece de cair no final de semana, num feriado em alguma cidade, e o cidadão não consiga fazer o adimplemento dessa obrigação. Então eles costumam esperar um pouco mais. Mas não há nada na legislação brasileira que diga que a empresa é obrigada a esperar 30 dias para negativar. Não é uma regra. Não é uma regra. Venceu, Pode no outro negativar dia se quiser. pode negativar se quiser. Muitas vezes é deixado no próprio sistema, né? A partir do momento que vence, já vai automaticamente para o cadastro de negativação. Exatamente. Algumas empresas já trabalham com isso automatizado. Venceu num dia, no outro dia se encaminha para negativação. E o prazo para tirar do negativado, desnegativar, como é que fala? Para positivar 5 dias novamente? úteis. 5 dias depois 5 que ele dias pagar úteis, a conta. após o pagamento. Então, assim, você pode, se for um acordo que você fizer com uma entrada e mais parcelas, a partir do pagamento da entrada, 5 dias úteis. Se for em parcela única, pagou 5 dias úteis, a empresa é obrigada a fazer a baixa do órgão de restrição ao crédito. Só mais uma coisinha em relação ainda à questão da Energisa. Para informar o consumidor, ela precisa comprovar que ela informou esse consumidor. Por exemplo, se colocar um bilhetinho lá e o cidadão, o vento leva, sei lá, como é que fica isso? É uma situação complexa. Aí a gente pede aos consumidores que deixem em suas casas um local adequado para que uma caixa de correspondência para que a concessionária possa depositar lá o seu boleto, e não acontecer de o vento levar, alguém passar e levar embora, ou chover e acabar molhando, para não prejudicar. Mas, via de regra, a empresa precisa comprovar que entregou aquele documento para o consumidor. Então, ele teria que pegar uma assinatura, eventualmente. Não necessariamente, né? Não necessariamente pegar uma assinatura, mas ele precisa colocar lá, ele precisa depositar a fatura do mês na casa do consumidor. No caso de fatura, já libero para você perguntar, Milena. Faturas de água me veio à mente agora. Houve muitas queixas também, tem havido, em virtude de não recebimento de conta de água, por exemplo. Como é que fica isso em termos de direito do consumidor, doutor? Então, nesse caso também, a concessionária de água ela deve entregar a correspondência na casa do consumidor. E isso a continha bonitinha lá para pagar, não é para dizer, você tem que tirar no aplicativo. É todo mês. O aplicativo é uma forma de facilitar a vida do cidadão. Então assim, eu vou dar uma sugestão para todos os consumidores que nos ouvem agora. Você tem acesso à internet, tem habilidade, sabe lidar com a internet, não chegou a fatura, para você não ter prejuízo, vai lá, emita a sua fatura e pague. Não tem habilidade com a internet, mas tem condições de se locomover até a loja da concessionária, vá até lá e pegue no dia. É uma obrigação deles entregar. Mas se você tem medo de que pode ter um prejuízo com negativação ou que não está chegando a sua conta e você precisa pagar, faça isso. E se for recorrente isso, 1 mês, 2 meses, 3 meses? Nós temos já uma investigação em aberto no PROCON em relação a isso, tá? Para que as empresas possam se adequar a essa situação. A cidade de Sorriso é uma cidade que cresce muito todo mês, então até foi objeto de uma reunião que a gente solicitou que isso fosse regularizado, principalmente com a concessionária de água, porque alguns bairros estavam acontecendo de forma recorrente. A obrigação é da concessionária. O consumidor ele não tem a obrigação nenhuma, nem de entrar dentro do sistema, tampouco de se locomover até a unidade de atendimento da concessionária para retirar a sua fatura. Isso é uma obrigação da concessionária. O que é que nós pedimos? Para que os consumidores façam e registrem as suas reclamações no PROCON, porque sem essa reclamação, sem esse índice de reclamação, nós não conseguimos cobrar. O senhor precisa desse registro, né? Ainda falando sobre as águas de Sorriso, né? Por exemplo, os questionamentos que a gente recebia aqui era justamente isso, porque eles não recebiam as contas de energia, mas o funcionário que faz o corte, eles recebiam, né? Então, assim, não tinha gente para entregar o talão, mas tinha gente para efetuar o corte. Então, assim, principalmente o pessoal mais idoso que tem um pouco mais de dificuldade com acesso à internet e tal, reclamaram muito a respeito desse assunto. Essa é uma situação que a gente precisa, como eu disse antes, que chegue até o PROCON para que a gente possa investigar melhor e cobrar a regularização desse serviço junto às concessionárias. Porque sem um número para que a gente possa apresentar para eles e cobrar, fala, olha, vocês não estão atendendo no bairro tal a contento. Então a gente não vai conseguir cobrar deles. Às vezes você pega um bairro aí com
com 1.000 casas, você tem 2 reclamações no Aí PROCON. não apresenta um índice Mas com o, força. mas o bairro todo está reclamando. Então, esse é um apelo que o PROCON faz aqui para que as pessoas façam as suas reclamações do PROCON. Não tem condição, faça uma denúncia no 151. Olha, já é o segundo... 151. Olha, já é o 3º mês que não entrega fatura. O vizinho não entrega fatura. Peça para o seu vizinho, para o seu amigo que mora do seu lado, para que ele também faça essa reclamação no PROCON, para a gente poder ter números e poder combater isso de forma mais efetiva. Uma outra situação é com relação a pagar a mesma conta 2 vezes, né? E aí o pessoal passou para a gente assim, uma dificuldade de reverter essa situação com as Águas de Sorriso. Obrigação em restituir o valor pago devidamente corrigido. Por liberalidade aí do consumidor, ele pode aceitar um abatimento. Mas quando houve o pagamento em duplicidade e isso ficar provado, é obrigatório que a concessionária restitua os valores corrigidos desde o efetivo desembolso, até o dia do pagamento. Devolva o dinheiro. Se por liberalidade do consumidor, e aí o consumidor tem que aceitar o crédito, ele pode até aceitar, não tem problema nenhum, mas daí é uma escolha do consumidor. Tem uma pergunta aqui que tem a ver com este assunto, só que eu vou querer colocar, se o senhor puder colocar o fone de ouvido, doutor Daniel, para ouvir a ouvinte aqui, porque tem a ver com as contas. E ela colocou uma situação que eu tenho certeza que não é de uma única família sorrisense, né? Podemos, produção? Está aberto? Bom dia, Arlene Maria. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Aqui na nossa empresa, a Águas de Sorriso, ela passa a cada 60 dias deixar a fatura. Então, automaticamente, a gente sempre está com uma fatura vencida. A gente tenta tirar pelo site e diz que a unidade consumidora não existe. Então, é impossível a gente pagar pontualmente todos os meses. Uma fatura a gente paga com atraso e a outra a gente paga no vencimento correto ou até mesmo antecipado, de acordo com como eles entregam aqui. E aí, doutor, o que a gente fala para essa ouvinte? Vamos lá. É uma indagação interessante que a consumidora nos colocou aqui. Primeiro ponto, o fato de a concessionária não se dirigir todos os meses para tirar a leitura, pode ocorrer uma cobrança indevida da fatura dela por conta do escalonamento do consumo. Uhum. Então, essa é a importância de se reclamar no PROCON. Nós precisamos que essa consumidora vá até o PROCON e registre, porque isso pode não estar só acontecendo com ela e sim com os outros. E aí o senhor vai ter um argumento a mais. E aí nós podemos cobrar, falar assim, o que é que acontece nesse bairro que vocês não fazem a leitura mensal e acabam cobrando esse consumidor, quem sabe até mais do que deveria, porque quando há um acúmulo de leitura, a faixa de consumo aumenta, os valores também aumentam, e isso é muito ruim para o consumidor. Cobrar 2 meses numa fatura. Cobrar 2 meses numa fatura, isso não pode cobrar, não pode haver acúmulo de leitura. E essa situação de você não poder pagar a sua conta em dia e correr o risco, quem sabe até de ser prejudicado com uma negativação indevida. Ou pagar uma taxa de juro, de multa, exatamente. Do que quer que seja, né? Então, assim, é uma situação que deve ser levada ao conhecimento da autoridade para que a autoridade possa exigir dessa concessionária de forma legal que ela restabeleça a contento esse serviço. De 49 agora. Gente, eu não vou colocar os áudios das perguntas no ar, porque a gente acaba ganhando tempo só explicando. Antes de qualquer coisa, doutor Daniel, aquela questão que a gente colocou antes, do PROCON, por que não temos atendimento online aqui em Sorriso? Vamos lá. Em relação ao PROCON de São Paulo, a gente esclarece que o PROCON de São Paulo é uma fundação, então ele tem autonomia própria em relação aos seus atos de aquisição de equipamentos, aquisição de sistemas. Mas nós temos o atendimento online através do consumidor.gov. Uhum. Então, o consumidor pode acessar o www.consumidor.gov.br e fazer e registrar a sua queixa lá. Tá? As tratativas aqui do PROCON de Sorriso, elas são realizadas, quando não pelo consumidor.gov, que daí são tratativas realizadas pela própria Senacom, você vindo até o balcão de atendimento, o nosso sistema ele já é online. Algumas empresas precisam aderir, que é o novo sistema Pró-Consumidor, que é o sistema que nós utilizamos da Senacom, do Ministério da Justiça. É um sistema totalmente online. Nós guardamos sempre o prazo legal. Tá? O prazo legal é 20 dias úteis. Para uma queixa ter resposta. Exatamente, assim. para que não haja uma nulidade do processo.
Muito bem, então www.consumidor.gov.br, se for de Sorriso, vai chegar para você, para a tua equipe aqui. O consumidor.gov é uma tratativa que vai ser resolvida Direto diretamente em Brasília. Ah, entendi. Doutor Daniel, uma questão aqui, a Milena vai trazer mais algumas perguntas, mas esse senhor já no comecinho disse que ele comprou uma máquina de lavar com garantia de 2 meses, deu defeito. Para resumir e ajudar todos que nos ouvem aqui, como é que funciona essa questão de eletrodoméstico quando dá defeito? Vamos lá. Primeiro passo, nota fiscal na mão ou cupom fiscal na mão. Identifique quem é o fabricante. Entre em contato com o fabricante, não com a loja que lhe vendeu. Você vai entrar em contato com a fabricante. Olha, tem um produto, ele deu defeito, apresentou defeito, eu gostaria que vocês fizessem um reparo ou substituição. Ou a substituição. Ou a substituição só vai ocorrer quando o reparo não for possível. Ou em 30 dias a empresa não conseguir fazer o reparo. Tá? Então ele deve procurar o fabricante. Procurou o fabricante não se responsabilizou, não atendeu, entrou no serviço de atendimento ao consumidor, não teve resposta, procure o PROCON. Nós vamos fazer essa tratativa com a fabricante e se a fabricante verificado que ela deve restituir ou consertar o produto, se mesmo assim ela se negar, aí nós responsabilizamos a vendedora. Tem limite de vezes que der problema, no caso? Não. Dentro da garantia tem que sem cumprir. Limite de vezes, tem que cumprir. Se tiver, 6 meses de garantia, digamos assim, ou 3, que seja, e dentro desse prazo 2 vezes der problema, tem que cobrir. Tem que cobrir, perfeito. Vamos lá, a Milena tem perguntas aí. Tem alguns questionamentos também. O rapaz é lá do Nova Prata, falou que o cara que tira a leitura, por exemplo, das águas de Sorriso, não deixa na caixa do correio, mesmo tendo a caixa do correio, e que várias vezes ele já pegou as contas no chão, na rua. Vai orientar novamente esse consumidor para que ele faça um registro no PROCON, abra o processo no PROCON para que a gente possa apurar essa circunstância. É aquilo que eu falei logo no início da nossa conversa. Se o PROCON não souber o que está acontecendo, ele não consegue cobrar isso e exigir que se faça a contento do consumidor. Uma outra situação aqui, doutor, é uma moradora lá do Rota do Sol, disse que ficou 2 meses sem receber a fatura, né? Eles não entregaram o talão. Ela procurou, então, a agência, pagou esses valores, e aí, no dia seguinte, o rapaz foi lá para fazer a leitura e a fatura dela veio, mais que o dobro das faturas anteriores, um valor muito elevado. Mais um caso de reclamação. São casos que acontecem, algum erro de leitura ou algum problema na hora no relógio medidor, e aí tem que saber se é concessionária de água ou de energia elétrica, tá? Porque a gente precisa apurar essa circunstância. É algo recorrente, tanto para a concessionária de água como para a concessionária de energia elétrica, valores com faturas alteradas. Então, nós observamos sempre o histórico de consumo desse consumidor, se houve alguma alteração no perfil dele em relação ao consumo propriamente dito, e aí nós fizemos o contato com a concessionária através do processo, a concessionária vem e dá suas explicações e ao final não houve acordo, não resolveu o problema do consumidor, a gente julga o processo. Aí o próprio PROCON dá uma decisão e ela precisa ser cumprida pela empresa. Precisa ser cumprida sob pena de multa. Aproveitando a sua presença aqui, nessa semana foi lançada a Expo Riso. Ano passado a gente teve aqui para nós, chegou um bocado de reclamações em relação a valores praticados em produtos vendidos dentro do espaço, do recinto do evento, enfim. E nesse ano já, só de falar aqui, já começaram a chegar também preocupações nesse sentido. O PROCON observa, o que o PROCON pode fazer em relação a isso? Perfeitamente. O PROCON, assim como no ano passado, estará presente esse ano também na Expo Riso, verificando as relações de consumo e eventuais abusos que possam ocorrer nesse evento. Mas eles têm lá, por exemplo, se justificar o valor cobrado, vocês não podem fazer nada. O que nós, cidadãos, podemos fazer? O que o senhor orientaria para o cidadão? Olha, em relação a essa situação, ela é um pouco mais complexa do que as outras, porque a gente sabe que as pessoas que estão lá, os empreendedores que estão lá vendendo algum produto, eles pagam um aluguel, e esse aluguel é embutido, logicamente, no preço do produto vendido final ao consumidor. Mas algumas situações a gente pode e vai e deve verificar, basta que o consumidor nos procure lá no ato, provavelmente nós iremos ter uma equipe lá disponível presente durante esse período, sem dúvida nenhuma.
para que esse consumidor aponte essa irregularidade e ali a gente já consiga identificar se há ou não algum prejuízo na relação do consumo. Outra situação que chegou aqui para a gente é de uma moradora falando que pagou a água em atraso e a religação 2 vezes, porque não constava no sistema deles lá que tinha sido pago. Ela teve que voltar lá na agência com as faturas que ela já havia sido paga e ela acabou pagando 2 vezes para poder religar a água dela e mesmo assim ainda demoraram mais de 2 dias. Olha, em relação ao pagamento em duplicidade para religar, ela deve exigir que a concessionária devolva os valores desde o pagamento até o dia que devolver corrigido. Tá? E isso pode, liberalidade do consumidor novamente. Se ele aceitar o crédito, pode vir em crédito, se não tem que devolver em dinheiro. Tá? Em relação ao prazo para religar, esse prazo ele deve ser cumprido aí dentro no máximo 4 horas. Tá? A gente sabe que às vezes pode acontecer algum evento em que as equipes da concessionária estão atendendo uma outra ocorrência, não vai conseguir religar naquele mesmo ato. Geralmente eles ligam no mesmo dia. Tá? Uma outra situação é com relação à cobrança indevida. A ouvinte passou para a gente que ela estava recebendo ligação 3, 4 vezes ao dia de cobrança das Águas de Sorriso, sendo que ela não tinha nenhuma fatura vencida. Ela teve que ligar num 0800 para pedir para ver se eles viam o que estava acontecendo para parar de receber essas ligações. Eram constantes. É uma situação que atinge a todos os consumidores, são ligações inoportunas. Inclusive, o Ministério Público Federal já tem contra essas empresas de telefonia de cobrança uma ação em andamento. O próprio Senacom acompanha isso. Já exigiu que eles parassem com as ligações, principalmente após o horário das 5, o horário do almoço, finais de semana, porque isso de fato incomoda o consumidor. Então, o consumidor não pode ser importunado a todo momento, inclusive sendo cobrado muitas vezes de algo que não deve, que é o caso da consumidora. Nesse caso, importante que a consumidora entre em contato com a concessionária, com a empresa, para que informe o pagamento e peça o bloqueio das chamadas. Caso isso permaneça, novamente, procure o PROCON para que a gente possa fazer uma tratativa desse assunto, leve os documentos, leve os protocolos, para que a gente possa cobrar essa empresa da forma mais legal possível dentro daquilo que a legislação nos permite. Perfeito. A última, né, Marlene? Sim, a gente tem que ir encerrando horário já. aqui, mas, doutor, passaram para a gente assim, o senhor acabou de citar que a ligação deveria ser feita em até 4 horas, né? Mas tem uma lei municipal em que, se você já tenha pago a sua conta, você possa quebrar o lacre. Como que fica essa situação? Perfeito. A lei municipal diz que você pode romper o lacre a partir do momento que você paga, a concessionária não atende no prazo. Pode fazer isso. Tá? Mas eles devem cumprir dentro do prazo estabelecido em lei. Não cumprir, o consumidor pode, a seu arbítrio, ir lá e romper o lacre, eles não podem cobrar uma multa por conta disso. Perfeito. Caso haja cobrança, mais uma vez, procure o PROCON. Só para a gente não deixar o ouvinte sem resposta, ela perguntou já no comecinho, né? Se morar de aluguel pode ter que pagar o IPTU do imóvel. Como é que funciona isso? Aí uma questão que não cabe ao PROCON. Relação uma de questão, contratual. uma relação contratual, relação que é regida aí por outros códigos, não tem relação de consumo. Em relação a isso, é de ordem tributária e de ordem contratual. Aí vai depender do que ficou acordado no contrato de aluguel, né, Perfeito. doutor? Muito obrigada pela sua vinda. Eu preciso realmente pedir que o senhor deixe aí a sua mensagem final para os nossos ouvintes consumidores, que todos somos em alguma instância, né, doutor Daniel, nesse dia do consumidor. E muita gratidão pela sua disponibilidade de vir até aqui. Agradeço novamente toda a equipe da Rádio Sorriso. Um momento, hoje é um dia muito, muito importante, muito especial para o consumidor, né, 15 de março. Eu gostaria de dizer que o PROCON está de portas abertas para receber todos os consumidores que se sintam lesados de alguma forma e pedir que todos que fizeram as suas reclamações aqui hoje na rádio e que eventualmente tenham amanhã, depois da manhã, enfim, ao longo do ano, façam as suas reclamações do PROCON. Nós precisamos que essas reclamações cheguem até nós para que nós possamos cobrar quem de direito. Então fica aqui o meu apelo a todo mundo para que quem tiver alguma reclamação para fazer, procure o PROCON. No mais, agradeço a todos e um bom final de semana.